E será que a terceira temporada do anime Jujutsu Kaisen pode salvar o final do mangá? E é inegável que o Jujutsu Kaisen é uma das obras mais influentes dos últimos anos. Ela pode não ser a mais, mas ela é uma das obras mais influentes. Mas ao mesmo tempo que é inegável que ela é uma obra muito influente, também é inegável que o final do mangá dividiu o público, para dizer o mínimo, para não dizer que a maioria odiou o final do mangá. Óbvio, você que está vendo o vídeo pode ter adorado, mas quando você pega uma média geral, você vai perceber que muita gente não gostou do final. E aí agora chega a nova temporada, e aí entra a discussão. Será que o anime pode salvar o final do mangá com mudanças ou talvez com a parte técnica? E é isso que eu vou discutir no vídeo de hoje, trazendo opiniões sobre o que deu errado no mangá e que pode ser salvo aqui. Então sim, não vou entrar em detalhes do mangá no final, para não ter muito spoiler nesse vídeo, mas pode ser que uma hora ou outra eu mencione alguma coisa que pode acontecer futuramente, tentando não dar spoiler. Eu acho que o primeiro fator que é muito importante se discutir aqui, antes de discutir do anime, é discutir o mangá. E o que a gente tem que discutir? O que deu errado no final do mangá? De novo, eu vou mencionar algumas coisas, mas sem entrar profundamente nos detalhes. Então, serão pequenos spoilers que não vão estragar a sua experiência, mas, ao mesmo tempo, são spoilers. Para quem é muito delicado com spoiler, não gosta que ouve sobre spoiler, eu acho que aí vai ter algumas coisas. Bom, vamos falar alguns pontos aqui. O primeiro fator seria mortes polêmicas e mal desenvolvidas. Existem algumas mortes que acabam sendo envolvidas ao longo desse arco final. Afinal, o jogo do abate, ao final, é normal que muitos personagens principais ou personagens com uma importância ao longo da obra acabem morrendo. Quando você pensa nisso, eu até acho um bom fator personagens grandes morrerem. Afinal, se você quer vender que é o jogo do abate, se você quer pensar que é o jogo que vai destruir o mundo de Jujutsu Kaisen, é o grande momento, você precisa de mortes para poder criar esse impacto visual e de consequência que a obra tem. Mas não é porque vai ter essas mortes que elas vão ser bem feitas. E é isso que acontece aqui. O grande problema das mortes no último arco de Jujutsu Kaisen é que elas são muito mal desenvolvidas e algumas são usadas como artifício de roteiro para resolver problemas que o próprio autor criou ao longo da obra. Como, por exemplo, criar personagens muito fortes e que facilmente destruiriam as lutas finais. Então ele precisa matar alguns personagens para poder equilibrar a luta. Isso eu já acho inconcebível, ainda mais pela forma como ele faz. Porque além das mortes serem injustificáveis, ainda tem mais um fator, o desenvolvimento. O desenvolvimento para poder chegar até essas mortes acaba incomodando muito. Sem contar que, já que estou falando de mortes, ainda tem a volta de alguns personagens que o desenvolvimento e a construção para eles aparecerem é horrível. É muito mal feito nessa obra final. Então esse é o primeiro fator. A ideia de ter mortes no arco final eu acho justo e corajoso, coisa que muitos mangás grandes não tiveram coragem na sua parte final. Mas como ele é feito, é tão ruim, é tão mal feito, é tão mal desenvolvido, que até essa coragem acaba se tornando um problema. Outro fator que tem que ser dito aqui foi a luta final Yuji versus Sukuna. Ah, isso é um spoiler. Todo mundo sabe que eles vão lutar no final. Sukuna é o grande vilão da obra, o Yuji é o protagonista. Em algum momento eles vão se confrontar. Essa luta, ela é uma das piores finais de luta que tem de um mangá shonen. E por que eu falo isso? Porque mistura tudo que o arco construiu até ali. A luta, ela é corrida, ela é anticlimática e ela não é empolgante. Isso acaba acontecendo, de novo, porque a luta ela tem um desenho até que decente, ele é até bem feito em alguns pontos, mas o problema é, o Yuji, ele não é um personagem ruim. Inclusive, quando eu paro pra pensar, quando eu comecei a ver Jujutsu Kaisen, o Yuji não era meu personagem preferido, mas eu gostava dele como protagonista pelo seu carisma. Eu terminei Jujutsu Kaisen não gostando do personagem, até me questionando se ele era um bom protagonista. E isso aconteceu por tudo que o arco foi construído. A luta final, em questão de arte, ela não é ruim. Agora, ela foi tão rápida, tão corrida, tão anticlimática, que existem lutas antes dessa
que são melhores que a luta final, que são melhores construídas que ela. Então, como luta individualmente, ela é uma luta média que já é ruim para a luta final. Mas quando você pensa o que a obra foi construindo para chegar até lá, do jogo do abate até, porque é do final do arco de Shibuya, o jogo do abate para frente até chegar aqui, foi tão decepcionante, tão mal feito, que o público, como eu, já estava tão desgastado com o Jujutsu Kaisen, que olhava e pensava, eu só quero que acabe. E aí a luta final ela ainda é completamente decepcionante. Então você tem mortes que não funcionam e você ainda tem a luta final sendo uma grande decepção, para não dizer ruim. E como eu falei, não é o final de Jujutsu Kaisen, as últimas páginas que são ruins, a última luta que é ruim. O último arco como um todo, ele é muito fraco. E ele é fraco porque faltou pro autor dar tempo pra gente desenvolver os personagens, principalmente na parte emocional. Principalmente alguns personagens, como o Yuta e também a Maki, que tem um ótimo relacionamento e que quando você vai vendo ao longo da obra é muito mal desenvolvido e é muito mal trabalhado ao longo do último arco. Esse é um exemplo de vários que tem. Eu sinto que o autor em alguns pontos foi um pouco apressado e nesse ponto você vê que acontece tanta coisa em tela e nem tudo consegue ser bem desenvolvido, bem trabalhado. Em alguns momentos o mangá precisava parar e respirar para poder entender, para a gente poder entender e ter um sentimento maior pro que está acontecendo ali. Ele apresenta vários personagens novos que são pouco desenvolvidos e pouco trabalhados e você como público pouco sente coisas por ele. Você tem personagens antigos que são muito mal utilizados, desenvolvidos e trabalhados emocionalmente. Isso tudo é fazendo com que o arco perca a força e o peso que deveria ter. E personagens icônicos da obra, que são muito interessantes, quando chegam nesse arco final, acabam se tornando um nada e até te incomodando. E tudo isso acaba chegando no Jade Akutami, que é o grande autor dessa obra. O Jade, ele acaba sendo um autor que visivelmente, ele já deu entrevista falando que se ele voltasse, ele escreveria o jogo do abate de forma diferente. Ele não gostou de como a obra, como o caminho do arco foi desenvolvido. Ele tinha uma ideia, ele mudou a ideia e se arrependeu, mas já estava lançando o arco. E isso é visível quando você lê. Você vê que chega num certo ponto que ele começa tentando corrigir tudo que ele queria ao longo do arco. É como se você trocasse a roda de um carro com um carro em movimento. Isso nunca vai dar certo. E isso fica visível aqui. Chega num certo ponto que você vê a frustração do autor de não conseguir passar para a obra o que ele realmente queria passar. Então ele começa a acelerar. Então, até metade da obra você vê que é ele tentando consertar os próprios erros que ele criou. Do meio pra frente parece que ele largou mão, falou, não consigo mais, então eu não ligo mais. Então ele começa a adiantar, jogar tudo na tela, e aí o final acaba ficando apressado. Você vê uma pressa pra ele acabar a obra. Então por isso que até metade do arco parece uma confusão, parece várias coisas que estão acontecendo não fazem tanta ligação, e do meio pra frente parece que é só ele acelerando tudo, as lutas, personagens morrendo, personagens voltando, só pra poder acabar. Porque realmente parecia que ele tá tão decepcionado que ele só quis acabar ela. E aí a gente chega no final da obra. O final da obra é horroroso. E ele é horroroso porque o autor ainda deixa tudo em aberto. Ele não consegue nem encerrar de forma coerente. Ele deixa tudo em aberto, não conseguindo fechar arcos, fechar relacionamentos, fechar personagens e com um capítulo final que é pouco emocionante, pouco envolvente e decepcionante. O capítulo final de Jujutsu Kaisen não ele combina perfeitamente com o que a obra inteira foi no último arco. Horrível, sem conclusão, sem rumo e sem saber o que ele queria ser. Até o autor entendeu isso, depois ele lançou alguns capítulos extras para tentar concluir alguns arcos. Até ele percebeu que ele fez algo errado ali. Mas apesar dessa crítica e eu ficar muito triste, decepcionado com Jujutsu Kaisen, que quando lançou foi um dos meus mangás preferidos e depois animes preferidos e depois quando chegou num certo ponto, o arco final foi tão ruim que hoje é uma obra que eu tenho até ainda um pouco de um gosto amargo na boca, mas eu ainda acho que o anime pode salvar esse final. Eu vou explicar o porquê agora. Primeiro fator seria o Estúdio Mapa. O Estúdio Mapa, ele cuida do Jujutsu Kaisen desde o começo, e a gente já conseguiu perceber que eles têm uma liberdade criativa maior para poder fazer algumas coisas aqui. Jujutsu Kaisen Zero é um ótimo exemplo disso. O mangá, ele ia ser o que ia ser Jujutsu Kaisen, se tornou um filme, e a partir daí ele faz parte da obra de forma coerente, obviamente. No filme você consegue perceber que, diferente do mangá, eles estendem muito as coisas, eles trazem muito mais elementos, eles acabam conseguindo ter uma liberdade criativa de aumentar o que a obra tem. O mesmo vale para Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. Antes do arco de Shibuya, o arco que envolve o Gojo e o Geto, que é o flashback deles.
Esse arco é o arco do inventário. Esse arco, ele é um arco que ele foi pro cinema recentemente. E a luta do Gojo contra o Toji foi estendida no cinema para poder ter um pouquinho mais de clima ali. Isso é muito legal. Mostra que o autor deu liberdade para o estúdio ter uma liberdade maior para poder aumentar algumas escalas. A própria luta do Nanami, antes dele morrer, dentro do anime, é muito mais grandiosa, é muito mais cinematográfica. Isso funciona muito bem. Então eu acho que esse é o primeiro fator muito importante. A MAPPA sendo a grande estúdio por trás, tendo uma liberdade e já mostrando em outras temporadas que ele consegue sim aumentar a escala, aumentar o drama e através da sua animação usar a liberdade para poder crescer. E esse último arco de Jujutsu Kaisen, por mais problemas que ele tem bons momentos de ação, momentos que podem ser marcantes. E eu acho que o MAPPA tendo uma liberdade pode tornar tudo isso grandioso. Tanto que, eu vou dar um exemplo que revolta muitas pessoas, mas é bom falar aqui. Demon Slayer. Eu não acho o mangá de Demon Slayer tão bom como as pessoas acham. O anime eu já gosto bastante. Por quê? Porque eu acho que o mangá de Demon Slayer, ele é um mangá que ele sofre em alguns desenvolvimentos de personagem, desenvolvimento da história. O anime, por ele ser tão bonito visualmente, as lutas são tão impecáveis que ele melhora a história de Demon Slayer. Eu acho que Jujutsu Kaisen pode ser isso. Ele pode, através da sequência de ação tão boas, tão bem feitas, tão bonitas, salvar muitos pontos. Afinal, o último arco ele é tão confuso que tem um narrador em off ao longo do arco que deixa até ele chato e enrolado. Com a animação isso fica muito mais fluido. Então até a animação pode salvar o arco final através de ótima sequência de ação, através de menos narrador, porque já tá vendo coisa em tela que o narrador não precisa ficar explicando tudo pra você. Essa parte técnica pode salvar muito de momentos chatos, momentos maçantes e lutas que podem melhorar a história, assim como acontece em Demon Slayer pra mim. Isso sem contar que Jujutsu Kaisen vai ter um elemento muito bom do lado dele, que é os feedbacks negativos. Porque o mangá já saiu. As pessoas já sabem o que as pessoas gostaram ou não, que o público, os fãs gostaram ou não. Seria muita inocência você pegar as críticas e fazer o mesmo erro de novo. Então, o que eu acho que seria o ideal aqui, o que eu acho que o Jujutsu Kaisen pode fazer, que pode ser salvação, pegar o que os fãs reclamaram e tentar melhorar, inclusive com o Jade Akutami ajudando aqui. O Jade Akutami vai até começar um novo mangá, então eu acho que ele não vai estar envolvido tão diretamente com o anime, mas é muito bom se eles tiverem essa liberdade de aumentar os diálogos, melhorar os diálogos, colocar cenas extras de alguns personagens. Isso já pode salvar muito do anime como um todo. Então esse é outro fator que é muito importante se destacar, que seria o feedback negativo pode sim salvar Jujutsu Kaisen, que no anime pode fazer diferente. Outro exemplo de anime, Bleach. Bleach é um mangá que teve um final que foi muito criticado. O arco final como um todo é uma grande crítica dos fãs por boa parte dele. Meio a meio, tem fãs que amam, tem fãs que odeiam, mas até os fãs mais hardcore não gostaram do final da obra. O que Bleach fez? Anos depois está lançando a temporada final. E você consegue perceber como se já tem modificação de luta, de momentos, e que já melhora muito o arco final. Jujutsu Kaisen pode ir para esse caminho também, de usar o feedback para se melhorar. E outro fator que é muito importante é usar os espaços que tem para aumentar as lutas, as mortes e as consequências. A luta eu já falei, mas as mortes e as consequências. Afinal, tem muitas mortes nessa temporada que são rápidas e mal explicadas. Aqui você consegue dar mais drama, mais emoção e mais carisma para os personagens e os momentos-chave. O anime pode trazer isso, afinal você tem mais tempo e a parte da música, da dramaturgia, consegue dar mais emoção para isso. Sem contar um último fator que é outros animes já sofreram com as suas adaptações e o anime já teve que dar uma salvada. Então esses são os fatores que deixam para mim o fator de que o Jujutsu Kaisen pode ser salvo no anime. Que seria a ótima animação, liberdade criativa, mais espaço para você desenvolver os personagens, as suas relações e as lutas, e sem contar o feedback negativo, que com certeza pode ser uma válvula muito importante para poderem mudar coisas na obra no final e salvar ela. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da terceira temporada de Jujutsu Kaisen? Você acha que ela pode salvar o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.